A tática do policial bom e policial mau funciona assim, e um jovem suspeito de assalto, por exemplo, que foi informado de seus direitos e insiste em sua inocência, é levado para uma sala a fim de ser interrogado por uma dupla de policiais. Um deles, por combinar com aquele papel ou porque esteja, na sua vez, desempenha o papel do policial mau. Antes que o suspeito sequer se sente, o policial mau o xinga. Pelo resto da sessão, fala por meio de resmungos e grunhidos. Chuta a cadeira do prisioneiro para enfatizar suas acusações, e quando o olha, parece estar diante de um monte de lixo. Se o suspeito desafia as acusações do policial mau ou se recusa a responder, este fica furioso. Ele jura que fará o possível para assegurar uma pena máxima. Diz que tem amigos na promotoria que se empenharão na acusação quando souberem que o suspeito não quis colaborar. No início da representação do policial mau, seu parceiro, o policial bom, está sentado em segundo plano. Aos poucos ele começa a se manifestar. Primeiro fala apenas com o policial mau, tentando controlar sua ira crescente. Fique calmo, Frank. Mas o policial mau grita de volta: não mande eu me acalmar quando ele está mentindo na minha cara. Odeio esses mentirosos safados. Um pouco depois, o policial bom diz algo a favor do suspeito. Pegue leve, Frank. Ele é só um garoto. Comparadas com os xingamentos do policial mau, suas palavras soam como música aos ouvidos do prisioneiro. Mesmo assim, o mau policial não se convence. Garoto? Garoto uma ova. Ele é um delinquente, isso sim. E digo mais, é maior de idade e isso basta para mandá-lo para a cadeia, onde ficará até morrer. Agora o policial bom começa a falar direto com o suspeito, chamando pelo nome e destacando quaisquer detalhes positivos do caso. Vou lhe dizer uma coisa, Kenny, você teve sorte de ninguém se ferir e você não estar armado. Isso aliviará um pouco a sua barra no julgamento. Se o suspeito persiste em alegar inocência, o policial mau inicia uma nova leva de xingamentos e ameaças. Dessa vez o policial bom interrompe: ok, Frank, e entrega ao policial mau algum dinheiro. Está na hora de tomarmos um cafezinho. Que tal trazer 3 xícaras para nós? Quando o policial mau deixa o recinto, é hora da encenação do policial bom. Jolly, não sei por quê, mas meu colega não foi com a sua cara e está a fim de complicar sua vida. E vai conseguir. Porque já juntamos provas suficientes. Ele tem razão quando diz que a promotoria destrói os sujeitos que não querem colaborar. Você vai ter que encarar 5 anos de cana, cara. 5 anos. Não quero que isso aconteça com você. Se admitir agora, antes que ele volte, que assaltou aquele local, vou cuidar do seu caso e ter uma conversa com o promotor. Se trabalharmos juntos, de repente podemos reduzir os 5 anos para 1. Faça um favor para nós, Kenny. Diga como você fez aquilo e vou começar a colaborar para livrar sua barra. Confissão completa costuma vir logo em seguida. A tática do policial bom e policial mau funciona bem por vários motivos, e o medo de uma pena longa é rapidamente inculcado pelo policial mau. O princípio do contraste perceptivo, vide capítulo 1, garante que, em comparação com o policial mau furioso e agressivo, o interrogador que faz o papel de policial bom parecerá uma pessoa bastante sensata e gentil. Camisar, 1980, e como o policial bom interveio repetidas vezes a favor do suspeito, tendo até pago do próprio bolsos. Cafezinhos, a regra da reciprocidade pressiona por um favor retribuidor. Rafael E. Sutton, 1991. O motivo principal da eficiência da técnica, porém, é que ela dá ao suspeito a impressão de que existe alguém do seu lado,
alguém preocupado com seu bem-estar, e que está colaborando com ele. Na maioria das situações, essa pessoa seria vista de maneira bem favorável, mas na encrenca em que o suspeito do assalto se encontra, ela assume o caráter de um salvador. E um salvador está a um passo de distância de um padre confessor confiável. Condicionamento e associação. Por que eles me culpam, doutor? Era a voz insegura de um meteorologista da TV local ao telefone. Alguém lhe dera meu número quando ele ligou para o departamento de psicologia da minha universidade atrás de alguém capaz de responder à sua pergunta, uma pergunta que sempre o intrigara, mas que recentemente começara a incomodá-lo e deprimi-lo. Isso é loucura, não é? Todo mundo sabe que eu apenas informo a previsão do tempo, que não há encomendo, certo? Então por que ouço tantas críticas quando faz tempo ruim? Durante as enchentes do ano passado recebi um monte de e-mails agressivos. Um sujeito ameaçou me dar um tiro se não parasse de chover. Meu Deus, até hoje tenho medo de andar na rua. E o pessoal da minha emissora faz o mesmo. Às vezes, com o programa no ar, me insultam por causa de uma onda de calor ou coisa semelhante. Eles devem saber que não sou responsável, mas isso não os detém. Poderia me ajudar a entender isso, doutor? Por favor. Está acabando com a minha vida. Marcamos uma reunião no meu consultório, quando tentei explicar que ele era vítima de uma reação clique, um milenar das pessoas diante de coisas que percebem como meramente associadas entre si. Exemplos dessa reação não faltam na vida moderna. Achei que o exemplo que melhor poderia ajudar o meteorologista deprimido exigiria um pouco de história antiga. Pedi que pensasse no destino incerto dos mensageiros imperiais da antiga Pérsia. Alguém na função de mensageiro militar tinha motivos especiais para torcer pela vitória persa. De posse da notícia da vitória, seria tratado como herói ao chegar ao palácio. Poderia comer e beber até se fartar. Mas se a mensagem fosse de um desastre militar, a recepção seria bem diferente, ele acabaria sendo sumariamente assassinado. Eu esperava que o meteorologista entendesse a moral da história. Queria que ele percebesse um fato tão verdadeiro hoje como no tempo da Pérsia Antiga, e a natureza da má notícia contagia o mensageiro. Existe uma tendência humana natural a desgostar de uma pessoa que traz informações desagradáveis, ainda que ela não tenha causado a má notícia. A simples associação basta para estimular nossa aversão. Manis, Cornell e Moore, 1974. Vide anexo 5.1. Havia algo mais que eu esperava que o meteorologista captasse do exemplo histórico. Além de ter como companheiros de infortúnio séculos de outros divulgadores de notícias, comparado com alguns, como os mensageiros persas, até que ele tinha sorte. Ao final de nossa sessão, ele disse algo para me convencer de que entenderá a lição, e doutor, sinto-me bem melhor em relação ao meu trabalho agora. Veja só, estou em Fênix, onde o sol brilha 300 dias por ano. Graças a Deus não. Anuncio o tempo na instável cidade de Buffalo. Seu comentário revela que ele entendeu mais do que eu havia explicado sobre o princípio que estava influenciando a relação de seus espectadores com ele. Estar associado ao mau tempo exerce um efeito negativo, mas estar associado aos dias de sol deveria fazer milagres por sua popularidade. E ele estava certo. O princípio da associação é geral, governando tanto as associações negativas quanto as positivas. Uma associação inocente com coisas boas ou ruins influenciará os sentimentos das pessoas em relação a nós. Lot e Lot, 1965. Nossa instrução sobre como a associação negativa funciona parece ter sido basicamente fornecida
Por nossos pais. Perplexos e exasperados, seus médicos o transferiram para outra cidade e o internaram num hospital de veteranos onde ele permaneceu 30 anos, jamais rompendo seu silêncio autoimposto e mergulhando numa vida de isolamento social. Até que um dia, em sua enfermaria, um rádio estava transmitindo uma partida de futebol entre o time de sua cidade e um rival tradicional. Quando, num ponto crucial da partida, o juiz marcou falta contra um jogador do time da cidade do veterano mudo. Este saltou da cadeira, fitou o rádio e proferiu suas primeiras palavras em mais de 3 décadas, e seu imbecil está tentando entregar a vitória a eles? Dito isso, voltou à sua cadeira e ao silêncio que nunca mais violou. Duas lições importantes podem ser extraídas dessa história real. A primeira envolve o grande poder do fenômeno. O desejo do veterano de ver o time de sua cidade vencer foi tão forte que produziu um desvio de seu modo de vida solidamente arraigado. A segunda lição revela muito sobre a natureza da união dos esportes com os torcedores, crucial ao seu caráter básico. Trata-se de algo pessoal. O fragmento de identidade que aquele homem traumatizado e emudecido ainda possuía foi mobilizado pelo jogo de futebol. Por mais que seu ego houvesse se enfraquecido após estagnar mudo, por 30 anos numa enfermaria de hospital, ele foi estimulado pelo resultado de uma partida. Por quê? Porque ele, pessoalmente, se sentiria humilhado com uma derrota do time da cidade e, pessoalmente, se engrandeceria com uma vitória. Como? Pelo princípio da associação. A simples ligação com sua cidade natal o fisgou, o envolveu e o associou ao triunfo ou ao fracasso iminente. Como disse o famoso escritor Isaac Asimov, 1975, ao descrever nossas reações às partidas a que assistimos, e em condições normais, você torce por seu sexo, sua cultura, sua localidade, e o que você quer provar é que você é melhor do que a outra pessoa. Seja quem for a pessoa por quem você torce, ela representa você, e quando vence, você vence. Quando vista por essa luz, a paixão de um torcedor esportivo começa a fazer sentido. A partida não é uma diversão superficial a ser desfrutada por sua forma e por sua beleza intrínsecas. O seu eu está em jogo. Por isso as torcidas são tão fanáticas e tão gratas pelos responsáveis pelas vitórias frequentes do time de coração. Pelo mesmo motivo, essas torcidas ficam uma fera com os jogadores, treinadores e cartolas implicados nas derrotas esportivas. 9. Portanto, queremos que nosso time vença para provar nossa própria superioridade, mas a quem estamos tentando prová-la? A nós mesmos, certamente, mas a todos os outros também. De acordo com o princípio da associação, se podemos nos cercar de algum sucesso ao qual estejamos ainda que superficialmente ligados, nosso prestígio público aumenta. Tudo isso indica que manipulamos intencionalmente a visibilidade de nossas ligações com vencedores e perdedores para sermos bem vistos por quem quer que as identifique. Ao destacarmos as associações positivas e ocultarmos as negativas, estamos tentando fazer com que os observadores tenham uma imagem nossa melhor e gostem mais de nós. Existem várias maneiras de fazê-lo, mas a mais simples e difundida está nos pronomes que usamos. Você já notou, por exemplo, a frequência com que os torcedores, após a vitória de seu time, se aglomeram perto de uma câmera de TV. Erguem seus dedos indicadores e bradam: "Somos campeões! Somos o número 1!" Observe que o grito não é "a eles são campeões" ou mesmo "a nosso time é campeão". A pessoa usada é nós, indicando a identidade mais próxima possível com o time. Observe também que nada parecido ocorre em caso de derrota. Nenhum telespectador jamais ouvirá o brado: "estamos em último lugar. Somos os piores."
Quando o time do coração perde é hora de se distanciar dele. Nesse caso o pronome nós dá lugar ao pronome isolador eles. Para provar o fato, certa vez realizei um pequeno experimento em que estudantes da Arizona State University receberam ligações pedindo que descrevessem o resultado de uma partida de futebol americano disputada pelo time da faculdade semanas antes, Cialdini et al., 1976. A alguns estudantes foi perguntado o resultado de certa partida que seu time perdeu, ao passo que outros estudantes tiveram que informar o resultado de uma partida que seu time venceu. Meu colega pesquisador, Avril Thorne, e eu ouvimos as respostas e registramos a porcentagem de estudantes que usou a primeira pessoa do plural em suas descrições. Quando os resultados foram tabulados, ficou óbvio que os estudantes tentaram se associar ao sucesso usando nós para descrever a vitória de seu time e nós derrotamos o Houston por 17-14 ou a vencemos. No caso da partida perdida, porém, raramente nós foi usado. Em vez disso, os estudantes preferiram termos que os distanciassem do time derrotado. Eles perderam para o Missouri por 30-20 ou a não sei o placar, mas o Arizona State foi derrotado. Os desejos concomitantes de se associar aos vencedores e se distanciar dos perdedores talvez tenham sido combinados com mais perfeição nas observações de certo estudante que, após informar friamente o placar de uma derrota do time da sua faculdade, o Arizona State perdeu por 30-20, expressou sua frustração e eles desperdiçaram a nossa chance de disputar o campeonato nacional. A tendência a alardear a ligação com os vencedores não se limita à área esportiva. Após as eleições gerais na Bélgica, os pesquisadores observaram quanto tempo os moradores levaram para retirar dos gramados seus cartazes do partido político favorito. Quanto melhor o resultado eleitoral daquele partido, mais o morador demorava a tirar os cartazes, aproveitando-se da ligação positiva. Boeing et al., 2002. Embora o desejo de se aproveitar da glória refletida exista até certo ponto em todos nós, parece haver algo especial nas pessoas que levam essa tendência longe demais. Que tipo de pessoas elas são? Acredito que não sejam apenas fãs de esportes, mas também indivíduos com falhas ocultas de personalidade, com conceitos fracos de si mesmos. Bem no fundo existe uma sensação de pouco valor pessoal que faz com que não busquem o prestígio na geração ou promoção das próprias realizações, mas na geração ou promoção de suas associações com as realizações alheias. Existem diversas variedades dessa espécie florescendo em nossa cultura. A pessoa que menciona nomes de celebridades como se fossem seus conhecidos é um exemplo clássico. Outro exemplo é a Tiet ou groupie de cantores ou bandas que troca favores sexuais pelo direito de contar aos amigos que teve um caso com um músico famoso. Qualquer que seja a forma assumida, o comportamento desses indivíduos compartilha um tema em comum e a visão um tanto trágica da realização como algo que se origina fora do eu. Depoimento de leitor 5.3 de um funcionário de um estúdio cinematográfico de Los Angeles. Sou um grande fã de cinema. A melhor noite do ano para mim é a da entrega dos Oscars. Chego a gravar a transmissão para poder rever os discursos dos artistas que admiro. Um de meus favoritos foi o de Kevin Costner, quando Dança com Lobos ganhou o prêmio de melhor filme em 1991. Gostei porque ele estava respondendo aos críticos que dizem que os filmes não são importantes. Na verdade, gostei tanto que transcrevi o discurso. Mas existe algo que nunca entendi. Eis o que Kevin Costner disse sobre ganhar o prêmio de melhor filme. Embora possa não ser tão importante como a situação do resto do mundo, será sempre importante para nós. Minha família jamais esquecerá o que aconteceu aqui.
Meus irmãos e irmãs indígenas, deferência direcionada à autoridade. Siga um especialista. Virgílio. Vamos imaginar a seguinte situação: já ao folhear o jornal da sua cidade, você lê um anúncio pedindo voluntários para participarem de um estudo da memória no departamento de psicologia de uma universidade local. Intrigado com a ideia do experimento, você entra em contato com o diretor do estudo, o professor Stanley Milgram, e aceita participar de uma sessão de 1 hora. Ao chegar ao laboratório, você encontra 2 homens. Um é o pesquisador incumbido do experimento, facilmente distinguível pelo jaleco de laboratório e pela prancheta. O outro é um voluntário como você, que parece comum em todos os aspectos. Após os cumprimentos e gentilezas iniciais, o pesquisador começa a explicar os procedimentos a serem seguidos. Ele diz que o experimento é um estudo de como a punição afeta o aprendizado e a memória. Um participante terá a tarefa de memorizar pares de palavras de uma longa lista até conseguir se lembrar perfeitamente de cada par. Essa pessoa é chamada de aprendiz. O papel do outro participante será testar a memória do aprendiz e aplicar choques elétricos cada vez mais fortes a cada erro. Ele será o professor. Naturalmente, você fica um pouco nervoso com essa notícia. Sua apreensão aumenta quando, após um sorteio, descobre que desempenhará o papel de aprendiz. Você não esperava que sentir dor fosse parte do estudo e considera abandoná-lo. Mas em seguida pensa que haverá tempo suficiente para decorar as palavras e que o choque não será muito forte. Depois que você estudou a lista de pares de palavras, o pesquisador o prende numa cadeira e, à vista do professor, coloca eletrodos no seu braço. Mais preocupado agora com o efeito do choque, você indaga sobre sua potência. A resposta do pesquisador não é nada tranquilizadora. Ele diz que, embora os choques possam ser bem dolorosos, não causarão a nenhum dano permanente aos tecidos. Com isso, o pesquisador e o professor o deixam sozinho e vão para a sala ao lado, onde o professor faz as perguntas do teste por um sistema de interfone e aplica punições elétricas a cada resposta incorreta. Conforme o teste progride, você logo reconhece o padrão seguido pelo professor e ele faz a pergunta e aguarda sua resposta pelo interfone. Sempre que você erra, ele anuncia a voltagem do choque que irá receber e aciona uma alavanca para dar a punição. O mais preocupante é que, a cada erro, o choque aumenta em 15 volts. A primeira parte do teste avança sem maiores percalços. Os choques são incômodos, mas toleráveis. Mais tarde, porém, com o aumento dos seus erros e das voltagens dos choques, a punição começa a incomodar o suficiente para tirar sua concentração, o que leva a mais erros e choques ainda piores. Nos níveis dos 75, 90 e 105 volts, a dor faz você gemer de forma audível. Aos 120 volts, você exclama no interfone que os choques estão realmente começando a doer. Aceita mais uma punição com um gemido e decide que já sofreu o suficiente. Depois que o professor aplica o choque de 150 volts, você berra no interfone e chega. Quero sair. Me tirem daqui, pelo amor de Deus. Em vez de tranquilizá-lo dizendo que ele e o pesquisador estão vindo soltá-lo, o professor se limita a fazer a pergunta seguinte. Surpreso e confuso, você murmura a primeira resposta que lhe vem à cabeça. Está errada, é claro, e o professor aplica um choque de 165 volts. Você implora que ele pare e o solte. Ele responde apenas com a próxima pergunta e com o próximo choque. Lancinante, quando você, nervoso, dá a resposta errada. Você não consegue mais deter o pânico, os
Choques ficaram tão fortes que o fazem se contorcer e berrar. Você chuta a parede, exige que seja libertado e implora ao professor que o ajude. Entretanto, as perguntas do teste prosseguem como antes, e por conseguinte, os choques terríveis, dolorosos 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285 e 300 volts. Você percebe que não é mais capaz de responder corretamente às perguntas e grita ao professor que não responderá mais. Nada muda. O professor interpreta seu silêncio como uma resposta incorreta e manda outra descarga. O martírio continua até que, por fim, a força dos choques o deixa quase paralisado. Você não consegue mais gritar ou lutar. Só consegue sentir cada terrível descarga elétrica. Talvez, você pensa, essa total inatividade fará com que o professor pare. Não pode haver razão para continuar esse experimento. Mas ele prossegue implacavelmente fazendo as perguntas, anunciando os horrendos níveis dos choques, acima de 400 volts agora, e acionando a alavanca. Que tipo de homem é esse? Você se pergunta, perplexo. Por que não me ajuda? Por que não para? O poder da pressão da autoridade. Para a maioria de nós, o cenário anterior parece um pesadelo. Só que, na maioria dos aspectos, trata-se de uma história real. Houve um experimento assim, ou melhor, uma série de experimentos assim, realizados por um professor de psicologia chamado Milgram, 1974, em que participantes no papel do professor estiveram dispostos a aplicar níveis contínuos, intensos e perigosos de choques num aprendiz que dava chutes, berrava e implorava que parassem. Apenas um aspecto importante do experimento não foi genuíno, que nenhum choque foi aplicado. O aprendiz em agonia, que implorava por misericórdia e para ser solto, não era uma cobaia real, mas um ator que fingia receber os choques. O propósito real do estudo de Milgram nada tinha a ver com os efeitos da punição sobre o aprendizado e a memória. Ele envolvia uma questão bem diferente: quando uma pessoa recebe essa incumbência, até que ponto estará disposta a infligir sofrimento em uma outra totalmente inocente? A resposta é perturbadora. Sob circunstâncias semelhantes ao pesadelo a recém-descrito, em geral, o professor esteve disposto a infligir o máximo de dor possível. Em vez de cederem às súplicas da vítima, quase 2/3 das cobaias do experimento de Milgram acionaram cada uma das 30 alavancas de choques até a última, 450 volts, quando o pesquisador encerrou o experimento. Ainda mais inquietante foi o fato de que nenhum dos 40 voluntários do estudo abandonou seu papel de professor quando a vítima começou a pedir que fosse solta, nem depois, quando esta passou a implorar, nem mais tarde quando sua reação a cada choque havia se tornado, nas palavras de Milgram, um grito de agonia. Esses resultados surpreenderam todos os envolvidos no projeto, inclusive Milgram. Aliás, antes que o estudo começasse, ele pediu a grupos de colegas, estudantes de pós-graduação e de psicologia da Universidade de Yale, onde o experimento foi realizado, que lessem uma cópia dos procedimentos experimentais e estimassem quantos voluntários avançariam até o último choque, de 450 volts. Invariavelmente, as respostas ficaram na faixa de 1% a 2%. Um outro grupo de 39 psiquiatras previu que apenas uma pessoa em 1000 estaria disposta a continuar até o final. Ninguém estava preparado para o padrão de comportamento que o experimento de fato produziu. Como podemos explicar esse padrão alarmante? Talvez, como alguns argumentaram, fosse porque os voluntários eram todos homens, conhecidos pelas tendências agressivas, ou porque não reconheceram o dano potencial que as voltagens elevadas poderiam causar ou porque eram
Grupo de bárbaros que aproveitaram a chance de infligir sofrimento. Existem bons indícios contra cada uma dessas, conotação, não conteúdo. Desde a primeira vez que vi o comercial do Sanka com Robert Young, o aspecto que mais me intrigou foi sua capacidade de usar a influência do princípio da autoridade sem precisar proporcionar uma autoridade real. A aparência foi suficiente. Isso nos diz algo importante sobre as reações impensadas a essas figuras soberanas. Quando no modo clique, zoom, costumamos ser tão vulneráveis aos símbolos de autoridade quanto ao conteúdo. Diversos desses símbolos podem conquistar nossa anuência na falta do conteúdo genuíno da autoridade. Assim, eles são empregados amplamente pelos profissionais da persuasão carentes de conteúdo. Os farsantes, por exemplo, se enfeitam com os títulos, os trajes e os paramentos da autoridade. Eles adoram emergir elegantes de um automóvel luxuoso e se apresentar às suas vítimas a potenciais como doutor, juiz, professor ou diretor fulano de tal. Sabem que assim, adornados aumentam muito suas chances de convencer. Cada um desses três tipos de símbolos de autoridade, títulos, trajes e paramentos, possui sua própria história e merece um exame separado. Títulos. Os títulos são, ao mesmo tempo, os símbolos de autoridade mais difíceis e mais fáceis de adquirir. Conquistar um título normalmente requer anos de trabalho e realizações. Porém, alguém que não fez o menor esforço pode adotar o rótulo que deseja e receber uma espécie de deferência automática. Como vimos, atores em comerciais da TV e farsantes fazem isso com sucesso o tempo todo. Há pouco tempo conversei com um amigo, um professor de uma renomada universidade do leste dos Estados Unidos, que forneceu um exemplo revelador de como nossas ações costumam ser mais influenciadas por um título do que pela natureza da pessoa. Como viaja muito, com frequência, se vê conversando com estranhos em bares, restaurantes e aeroportos. Ele me contou que aprendeu, por experiência própria, a nunca mencionar seu título de professor nessas conversas. Quando o faz, constata que o tom da interação muda na hora. Pessoas que foram espontâneas e boas de papo na meia hora anterior se tornam respeitosas, submissas e banais. As opiniões do meu amigo, que antes podiam desencadear um diálogo animado, passavam a gerar declarações prolixas e empoladas de concordância. Aborrecido e ligeiramente perplexo com o fenômeno, porque, como ele diz, continuo sendo o mesmo sujeito com quem vinham conversando pelos últimos 30 minutos, certo? Meu amigo agora costuma mentir sobre sua profissão nessas situações. Essa é uma situação bem diferente do padrão mais típico dos profissionais da persuasão de mentirem sobre títulos que na verdade não possuem. De qualquer modo, a mentirinha do meu amigo mostra igualmente a capacidade de um símbolo de autoridade de influenciar o comportamento. Eu me pergunto se ele, que é um tanto baixinho, continuaria disposto a esconder seu título se soubesse que, além de tornar os estranhos mais submissos, também faz com que o vejam como um homem mais alto. Estudos investigando como a posição de autoridade afeta as percepções de tamanho descobriram que títulos de prestígio levam a distorções na altura das pessoas. Num experimento conduzido em 5 turmas de estudantes universitários australianos, um homem foi apresentado como visitante da Universidade de Cambridge inglesa. Porém, sua posição em Cambridge foi apresentada diferentemente a cada uma das turmas. A uma turma, ele foi apresentado como estudante, a uma segunda turma, como assistente de professor a outra, como conferencista. Para outra ainda, como conferencista sênior e a uma última turma, como catedrático. Depois que deixou a sala, pediu-se à turma que estimasse sua altura. Concluiu-se que, com cada aumento no status, a altura percebida do mesmo homem aumentava em média 1,3 centímetros, de modo que
Como a catedrático A foi considerado 6,5 centímetros mais alto do que como a estudante, A.P. R. Wilson, 1968. Outro estudo constatou que, após vencer uma eleição, os políticos se tornam mais altos aos olhos dos cidadãos, Egan e Carmen, 1992. Por relacionarmos tamanho e posição, certos indivíduos podem se beneficiar trocando uma coisa pela outra. Em algumas sociedades animais em que a posição é atribuída com base no domínio, o tamanho é um importante fator a determinar que animal atingirá determinado nível no grupo. 4. Geralmente, no combate com um rival, o animal maior e mais poderoso vence. Para evitar os efeitos prejudiciais do conflito físico ao grupo, várias espécies empregam métodos que muitas vezes envolvem mais forma do que briga. Os dois rivais se confrontam com exibições de agressão vistosas, que quase sempre incluem truques para aumentar o tamanho. Vários mamíferos arqueiam as costas e eriçam seus pelos. Os peixes estendem as barbatanas e se inflam com água. As aves abrem e batem as asas. Com frequência, apenas essa exibição já é suficiente para fazer com que um dos guerreiros recue, deixando a posição de poder para o rival que parece maior e mais forte. Pelos, barbatanas e penas. Não é interessante como essas partes tão delicadas podem ser exploradas para dar a impressão de substância e peso? Existem duas lições aqui. Uma é específica à associação entre tamanho e status, que pode ser usada por indivíduos capazes de simular o primeiro para obter a aparência do segundo. Exatamente por essa possibilidade é que muitos farsantes, mesmo aqueles de altura mediana ou um pouco acima da média, usam palmilhas especiais nos sapatos para aumentar a própria altura. A outra lição é mais geral: os sinais externos de poder e autoridade com frequência podem ser falsificados com os mais frágeis materiais. Vamos retornar ao domínio dos títulos para um exemplo que envolve o que, em vários aspectos, é o experimento mais assustador que conheço. Um grupo de pesquisadores composto de médicos e enfermeiros ligados a 3 hospitais do meio-oeste estava cada vez mais preocupado com o grau da obediência mecânica dos enfermeiros às ordens dos médicos. Parecia aos pesquisadores que mesmo enfermeiros experientes e qualificados não estavam empregando seus conhecimentos para avaliar o julgamento dos médicos. Em vez disso, quando confrontados com as instruções do médico, os enfermeiros simplesmente as acatavam. Vimos como esse processo explicou o caso das gotas para ouvido aplicadas no ânus, mas os pesquisadores do meio-oeste levaram as coisas alguns passos à frente. Primeiro quiseram descobrir se esses casos eram incidentes isolados ou se representavam um fenômeno generalizado. Segundo, procuraram examinar o problema no contexto de um erro grave de tratamento e a prescrição de um remédio proibido em dose exagerada a um paciente hospitalar. Por fim, verificaram o que aconteceria se removessem fisicamente da situação a figura de autoridade, substituindo-a por uma voz estranha ao telefone oferecendo apenas sinais fracos de autoridade, o alegado título de doutor. Um dos pesquisadores fez a mesma chamada telefônica a 22 enfermarias diferentes em várias divisões cirúrgicas, clínicas, pediátricas e psiquiátricas. Identificou-se como médico do hospital e instruiu os enfermeiros que atenderam a ministrarem 20 mg de um remédio, Astrogen, a um paciente específico da ala. Os enfermeiros tinham 4 excelentes razões para reagir com cautela àquela ordem, e a prescrição foi transmitida pelo telefone, o que violava a política do hospital. 2. O próprio medicamento não era autorizado, o Astrogen ainda não havia sido aprovado para uso nem colocado na lista do estoque da ala. 3. A dosagem prescrita era obviamente excessiva e perigosa. As caixas dos medicamentos alertavam que a dose diária máxima era de apenas 10
miligramas, metade do que havia sido ordenado. 4. A instrução foi dada por um homem que o enfermeiro nunca tinha visto e com quem jamais havia falado ao telefone. Naturalmente, como a vítima acaba descobrindo, o guarda não é guarda coisa nenhuma, assim como o fiscal, e na verdade são uma dupla de vigaristas que descobriram o poder de falsos uniformes para nos induzir ao consentimento automático diante de uma autoridade. Paramentos. Além de sua função nos uniformes, as roupas podem simbolizar um tipo de autoridade mais generalizada quando servem a propósitos ornamentais. Trajes estilosos e caros trazem uma aura de status e posição, e o mesmo acontece com paramentos semelhantes, como joias e carros. Este último símbolo de status é particularmente interessante nos Estados Unidos, onde o caso de amor dos americanos com o automóvel lhe concede uma importância incomum. De acordo com as descobertas de um estudo realizado na área da Baía de São Francisco, motoristas de carros sofisticados recebem um tipo especial de deferência. Os pesquisadores constataram que, quando um carro novo e luxuoso continuava parado mesmo depois que o sinal abria, quem vinha atrás demorava mais tempo para buzinar do que quando o carro na frente era um modelo mais antigo e popular. Os motoristas tinham pouca paciência com o motorista do carro popular que quase todos tocavam a buzina e a maioria o fez mais de uma vez. 2 simplesmente avançaram no para-choque traseiro do carro da frente. Mas a aura do automóvel sofisticado foi tão intimidadora que 50% dos motoristas esperaram respeitosamente atrás dele, sem tocar suas buzinas, até que resolvesse andar. Do Obi Gross, 1968. Mais tarde os pesquisadores perguntaram a estudantes universitários o que teriam feito nessas situações. Em comparação com as descobertas reais do experimento, os estudantes subestimaram o tempo que levariam até buzinar para o carro de luxo. Os estudantes homens foram especialmente imprecisos, achando que buzinariam mais rápido para o motorista do carro de luxo do que para o do carro econômico. Claro que o próprio estudo mostrou o oposto. Observe a semelhança desse padrão com várias outras investigações sobre as pressões da autoridade. Como na pesquisa de Milgram, no estudo dos enfermeiros do Hospital do Meio-Oeste no experimento do uniforme de guarda de segurança, as pessoas foram incapazes de prever corretamente como elas ou outras reagiriam à influência da autoridade. Em cada caso, o efeito daquela influência foi totalmente subestimado. Essa propriedade da posição de autoridade pode explicar grande parte de seu sucesso como um dispositivo de persuasão. Além de se impor, ela atua de forma inesperada. Defesa. Uma tática defensiva que podemos usar contra a posição de autoridade é remover o elemento surpresa. Como em geral não percebemos o profundo impacto da autoridade e de seus símbolos sobre nossas ações, não tomamos precauções suficientes em relação à sua presença nas situações de consentimento. Uma forma fundamental de defesa contra esse problema, porém, é uma consciência maior do poder da autoridade. Quando essa consciência se soma ao reconhecimento da facilidade com que os símbolos da autoridade podem ser falsificados, o benefício é uma abordagem apropriadamente cautelosa a situações envolvendo tentativas de influência da autoridade. Parece simples, certo? E em certo sentido é uma compreensão melhor do funcionamento da influência da autoridade deve nos ajudar a resistir. No entanto, existe um complicador perverso, que é familiar e inerente a todas as armas de influência, não convém resistir totalmente, ou mesmo na maior parte do tempo, à autoridade. Na maioria das vezes, as figuras de autoridade entendem do que estão falando. Médicos, juízes, altos executivos, legisladores e pessoas semelhantes normalmente atingiram suas posições graças a conhecimentos e julgamentos superiores. Assim,
quase sempre. Suas diretrizes constituem excelentes conselhos. As autoridades, portanto, costumam ser especialistas. Aliás, uma definição de autoridade no dicionário é a especialista. Na maioria dos casos, seria tolo tentar substituir os julgamentos de um expert, de uma autoridade, por nossos julgamentos menos abalizados. Ao mesmo tempo, vimos em cenários que vão de esquinas de rua a hospitais que seria insensato confiar nas instruções da autoridade de forma generalizada. O segredo está em saber reconhecer sem muito esforço ou vigilância quando as instruções da autoridade devem ou não ser seguidas. A autoridade abalizada. Para descobrir quando as instruções da autoridade devem ou não ser seguidas, podemos nos fazer duas perguntas diante do que parece a tentativa de influência de uma figura de autoridade. Primeira: esta autoridade é mesmo um especialista? Essa questão concentra nossa atenção em duas informações cruciais: as credenciais da autoridade e a pertinência dessas credenciais ao tema em pauta. Ao nos voltarmos dessa forma simples às provas da posição de autoridade, podemos evitar as principais armadilhas da deferência automática. Vejamos alguns exemplos. Examinemos sob essa luz o comercial bem-sucedido de Robert Young do Café Sanka. Se em vez de reagirem à sua associação com o personagem da TV a Dr. Marcus Welby, as pessoas tivessem se concentrado na posição real de Young como uma autoridade, estou certo de que o comercial não teria tido uma carreira tão longa e lucrativa. Obviamente, Robert Young não possuía treinamento ou conhecimentos médicos. Todos sabemos disso. O que possuía, porém, era um título de a doutor. Ora, tratava-se claramente de um título vazio, associado a ele em nossa mente por sua atuação no seriado. Todos sabemos disso, mas não é fascinante como, na modalidade clique, zoom, o que é óbvio em geral só importa quando prestamos uma atenção especial a ele. Por isso a pergunta a esta autoridade é mesmo um especialista? Pode ser tão valiosa, ela volta nossa atenção para o óbvio. Desvia-nos com facilidade de um foco em símbolos possivelmente sem sentido para uma consideração das credenciais de autoridade genuínas. Além disso, a pergunta-nos força a distinguir entre autoridades relevantes e irrelevantes. É fácil passar por cima dessa distinção quando a pressão da autoridade se combina com a correria da vida moderna. Os pedestres do Texas que enfrentaram o trânsito atrás do imprudente de terno são bons exemplos. Ainda que o homem fosse a autoridade em negócios sugerida por suas roupas, dificilmente seria mais especialista em atravessar ruas do que quem o seguiu. Mesmo assim, as pessoas seguiram o executivo, como se seu rótulo de autoridade sobrepujasse a diferença vital entre formas relevantes e irrelevantes. Caso se dessem ao trabalho de perguntar a si mesmas se ele representava um verdadeiro perito na situação, alguém cujas ações indicassem conhecimentos superiores, acho que o resultado teria sido bem diferente. O mesmo processo se aplica a Robert Young, um homem pleno de conhecimentos. Ele trilhou uma longa carreira com muitas realizações numa profissão difícil. Mas suas habilidades e seus conhecimentos eram de atuação, não de medicina. Quando, ao vermos seu famoso comercial de café, nos concentramos em suas verdadeiras credenciais, percebemos rapidamente que não devemos acreditar nele mais do que em qualquer outro ator de sucesso que alegue que Sanka é saudável. Sinceridade dissimulada. Vamos supor que estamos diante de uma autoridade que reconhecemos como um verdadeiro expert. Antes de nos submetermos à sua influência, devemos formular uma segunda pergunta simples. Temos certeza de que o especialista é honesto? Autoridades, mesmo as mais bem informadas, podem não apresentar suas informações honestamente. Portanto, precisamos avaliar sua
confiabilidade na situação. E quase sempre o fazemos, nós nos deixamos induzir mais por especialistas que parecem imparciais do que por aqueles que têm algo a ganhar nos convencer. A regra dos poucos iscas é Z. Para amar qualquer coisa basta perceber que ela pode ser perdida. G. K. Chesterton. Talvez os aspectos mais notáveis da cidade de Mesa, no Arizona, sejam sua enorme população Mormon, menor apenas que a de Salt Lake City, a maior do mundo, e um enorme templo Mormon. Localizado numa área muito bem cuidada no centro da cidade. Moro ali perto e, embora eu apreciasse a paisagem e a arquitetura à distância, nunca me interessara o suficiente pelo templo para entrar nele, até o dia em que li um artigo de jornal que falava de um setor interno especial dos templos mormons ao qual somente têm acesso os fiéis da igreja. Mesmo adeptos potenciais não podem vê-lo. Mas existe uma exceção à regra. Durante alguns dias logo depois que um templo é inaugurado, pessoas de fora são autorizadas a percorrer a estrutura inteira, inclusive a seção normalmente restrita. A matéria do jornal informava que o templo de Mesa havia sido recém-reformado e que as mudanças tinham sido suficientemente amplas para ser considerado a novo pelos padrões da igreja. Desse modo, somente nos próximos dias, visitantes não mormons poderiam ver a área do templo proibida a eles. Recordo bem o efeito dessa notícia sobre mim, que na mesma hora resolvi fazer a visita. Mas quando liguei para um amigo perguntando se queria me acompanhar, percebi algo que mudou minha decisão com a mesma rapidez. Após recusar meu convite, meu amigo quis saber por que eu parecia tão interessado na visita. Fui forçado a admitir que nunca me ocorrerá a ideia de visitar um templo, que eu não tinha dúvidas sobre a religião mormon para a qual quisesse respostas, que não tinha qualquer interesse especial por arquitetura religiosa e que não esperava encontrar nada mais espetacular ou empolgante do que o que poderia haver em várias outras igrejas da região. À medida que falava, foi ficando claro que a atração especial do templo possuía uma só causa: se eu não visitasse logo o setor restrito, nunca mais teria aquela chance. Algo que, por seus próprios méritos, pouco me atraía pareceu bem mais atraente só porque estava rapidamente se tornando menos disponível. Menos é melhor e perda é pior. Não me considero sozinho nessa fraqueza. Quase todo mundo é vulnerável ao princípio da escassez. Sob alguma forma. Prova disso é o experimento com estudantes da Florida State University que consideraram insatisfatória a qualidade da comida da cantina de seu campus. 9 dias depois, de acordo com uma segunda pesquisa, haviam mudado de ideia. Algo acontecerá para fazer com que gostassem bem mais do que antes da comida da cantina. O interessante é que o acontecimento que fez com que mudassem de opinião nada teve a ver com a qualidade do serviço alimentar, que permanecerá inalterado. Mas sua disponibilidade mudará. No dia da segunda pesquisa, os estudantes ficaram sabendo que, por causa de um incêndio, não poderiam comer na cantina nas 2 semanas seguintes. West, 1975. Colecionadores de tudo, desde figurinhas até antiguidades, conhecem bem a influência do princípio da escassez em determinar o valor de um item. Se é raro ou está se tornando raro, o item é mais valioso. O fenômeno do erro precioso é bastante revelador da importância da escassez no mercado de objetos de coleção. Itens imperfeitos, um selo borrado ou uma moeda cunhada 2 vezes, são às vezes os mais valorizados. Desse modo, um selo com um George Washington com 3 olhos é anatomicamente incorreto, esteticamente feio, mas muito procurado. Existe uma ironia instrutiva aqui, e imperfeições que em geral transformariam o objeto em lixo fazem com que seja valorizado quando associadas a uma escassez permanente.
Desde o meu próprio encontro com o princípio da escassez, as oportunidades parecem mais valiosas para nós quando estão menos disponíveis. Passei a observar sua influência sobre um grande espectro de minhas ações. Às vezes interrompo uma conversa cara a cara para atender um telefonema. Nessa situação, o autor da chamada possui uma vantagem irresistível em relação à pessoa ao meu lado e à potencial inacessibilidade. Se eu não atender a chamada, poderei perdê-la, e as informações que ela traz, para sempre. Não importa que a conversa atual seja altamente envolvente ou importante, bem mais do que seria de esperar de uma chamada telefônica comum. A cada toque não respondido, a interação telefônica se torna menos recuperável. Por essa razão naquele momento, escolho a ligação em detrimento da conversa. As pessoas parecem mais motivadas pelo pensamento de perder algo do que pelo pensamento de ganhar algo de mesmo valor. Obfol, 2001. Por exemplo, estudantes universitários sentiram emoções bem mais fortes quando se pediu que imaginassem perdas, em oposição a ganhos, em seus relacionamentos amorosos ou nas médias de suas notas. Ketelaar, 1995. Especialmente sob condições de risco e incerteza, a ameaça de perda potencial desempenha um papel poderoso na tomada de decisões. Tversky Kahneman, 1981, de Dreu e M. C. Kusker, 1997. Os pesquisadores da saúde Alexander Hotman e Peter Salovey aplicaram essa percepção à área médica, em que os indivíduos são com frequência aconselhados a se submeterem a exames para detectar possíveis doenças, por exemplo, mamografia, teste do HIV, autoexame da mama. Como esses exames envolvem o risco de que uma doença seja encontrada e a incerteza em relação à cura. Mensagens enfatizando perdas potenciais são mais eficazes. Hotman e Salovey, 1997. Hotman, Martino, Bedell, Detrailer e Salovey, 1999. Folhetos aconselhando mulheres jovens a fazer o autoexame da mama tem muito mais sucesso se seu argumento enfatiza as possíveis perdas, em vez dos ganhos. Meyerowitz e Chaikin, 1987. No mundo dos negócios, pesquisas descobriram que gerentes pesam mais fortemente os prejuízos potenciais do que os lucros potenciais. Shelley, 1994. Até nossos cérebros parecem ter evoluído para nos proteger das perdas, já que é mais difícil atrapalhar a boa tomada de decisões relativa à perda do que ao ganho. Weller et al., 2007. Números limitados. Com o princípio da escassez operando de maneira tão poderosa sobre o valor atribuído às coisas, é natural que os profissionais da persuasão manipulem essa operação. Provavelmente o uso mais direto desse princípio ocorre na tática do a número limitado, em que um cliente é informado de que certo produto, com estoque limitado, não pode ser garantido por muito tempo. Na época em que eu estava pesquisando as estratégias de persuasão, infiltrando-me em várias organizações, vi a tática do número limitado ser empregada repetidamente numa série de situações. Não restam mais do que 5 conversíveis com este motor no estado. E quando acabarem, já era. Pois não estão mais sendo fabricados. Este é um dos 2 únicos terrenos ainda à venda neste loteamento. Você não vai querer o outro, não recebe muita luz do sol, convém comprar mais de uma caixa porque a produção foi reduzida e não sabemos quando receberemos mais. Algumas vezes a informação do número limitado era verdadeira, outras vezes, totalmente falsa. Em todos os casos, porém, a intenção era convencer os clientes da escassez de um artigo e assim aumentar seu valor imediato aos olhos deles. Admito ter desenvolvido uma admiração relutante pelos profissionais que faziam esse dispositivo simples funcionar de uma série de maneiras e estilos. Fiquei mais impressionado, porém, por uma versão específica que estendeu a abordagem básica ao
Seu extremo lógico vendendo uma mercadoria em seu ponto mais escasso, quando aparentemente não podia mais ser obtida. A tática era empregada com perfeição por uma loja de eletrodomésticos que investiguei, em que 30% a 50% do estoque estava regularmente em liquidação.